No estudo da trigonometria, nomeadamente na parte prática que toca a esta disciplina, é importante nós sabermos fazer simplificações de funções trigonométricas. Bom, e para isso devemos ter em conta as fórmulas que já estudamos em aulas anteriores, todas as fórmulas que conhecemos, também as simplificações de ângulos, que também já vimos, mas também saber fazer reduções ao primeiro quadrante, que é o que vamos ver agora nesta aula, ok? Portanto, é de uma importância enorme estas reduções, isto é bastante avaliado, aparece sempre nas provas, a redução ao primeiro quadrante. Então, vamos ver o que é. A redução ao primeiro quadrante não passa, então, de uma simplificação, onde nós vamos escrever uma determinada função trigonométrica, que está escrita utilizando um ângulo que não está no primeiro quadrante, vamos escrever uma função trigonométrica equivalente, ou seja, que representa o mesmo valor do que a anterior, mas escrita sob a forma de um ângulo que está, então, no primeiro quadrante. Por isso é que se chama redução ao primeiro quadrante, ok? Portanto, não é mais de uma simplificação. Nós temos uma determinada função trigonométrica, dentro do seno, do cosseno da tangente, temos uma determinada expressão que representa um ângulo, que pode não estar no primeiro quadrante, e, portanto, nós conseguiremos escrever essa função trigonométrica sob a forma de uma outra função trigonométrica que está escrita utilizando um ângulo do primeiro quadrante, ok? É isso que vamos aprender aqui. É claro que eu depois irei fazer aqui uns quantos exemplos práticos de raiz para explicar a estratégia, porque isto segue uma estratégia que se aplica em qualquer redução ao primeiro quadrante, ok? E neste caso eu tenho aqui uma construção já feita para tentar transmitir ainda o que será então a redução ao primeiro quadrante. Bom, então como eu disse é uma simplificação. Reparem, eu tenho aqui em baixo uma igualdade onde estou a dizer que cosseno de 3π sobre 2 menos alfa é igual a menos seno de alfa. Bom, isto é uma redução ao primeiro quadrante. Isto é uma simplificação desta função trigonométrica, deste cosseno, não é? Elas têm o mesmo valor, são iguais, só que, como podem observar, o que está aqui no segundo membro é relativamente mais simples do que está escrito aqui no primeiro membro, não é? Então isso pode ser vantajoso depois na parte prática. Bom, então vamos primeiro tentar ver que isto é verdade e só depois é que eu então vou mostrar como a fazer de raiz, ok? Através de um exemplo, do mesmo exemplo que vou fazer aqui ao lado e de uns 5 ou 6 exemplos que irei fazer já de seguida. Vamos então primeiro ver que é verdade, isto que aqui está. Reparem, 3π sobre 2 menos alfa. Eu vou visualizar aqui no círculo o ângulo 3π sobre 2, é este ângulo aqui, é o menos 90 graus, ou o 270 graus, portanto, temos aqui o 3π sobre 2. Mas o que eu tenho dentro do cosseno é 3π sobre 2 menos alfa. Ora, menos alfa, considerando eu um alfa aqui no primeiro quadrante, e este alfa que aqui está, que poderá ser um x, ou poderá ser outro ângulo qualquer, mas nós vamos assumir, para fazer a redução ao primeiro quadrante, vamos assumir que é sempre um ângulo aqui no primeiro quadrante, ok? E eu designei então aqui esta amplitude laranja para representar o alfa. Bom, então nós temos 3π sobre 2 menos alfa, quer dizer que eu tenho 3π sobre 2 e como é menos alfa eu vou andar para trás, vou retirar, não é? E vou então obter este ângulo, 3π sobre 2 menos alfa. Eu quero o cosseno deste ângulo. Se eu quero o cosseno, vou projetar este ponto no eixo dos cossenos para obter aqui o valor do cosseno, ok? Eu tenho então aqui o valor do cosseno, será este segmento verde que aqui está na parte negativa do eixo dos cossenos. Bom, e o objetivo é então ver este segmento verde relativamente ao ângulo alfa. Reparem, eu se tentar visualizar este segmento relativamente ao ângulo alfa, eu irei constatar que é igual ao seno de alfa, porque este segmento aqui é o seno do alfa, não é? Bom, e eu consigo concluir isso aqui por simetria da figura, não é? Se este ângulo laranja tem a mesma amplitude do que este ângulo que eu aqui marquei, por uma questão de simetria, nós conseguimos ver que estes dois segmentos verdes são iguais, ok? Mesmo que no desenho não pareça muito bem, ele não está feito à escala, mas o que está aqui representado é que este segmento verde que está no eixo dos cossenos será igual, terá o mesmo tamanho do que o segmento verde que está no eixo dos senos. Bom, e por isso, reparem, nós podemos dizer que o cosseno de 3π sobre 2 é igual ao seno de alfa. Bom, mas eu tenho aqui um menos atrás, não é? Tenho um menos porquê? Porque este valor do cosseno é um valor negativo, está na parte negativa do eixo dos cossenos, e este valor dos senos é um valor positivo. Reparem, então eu estou a dizer que eles são iguais em termos de valor absoluto, não é? Mas, se eu tivesse então esta igualdade sem utilizar aqui este menos, eu estava a dizer que uma quantidade negativa era igual a uma quantidade positiva. Bom, e isso seria falso, não é? E, portanto, quando isto acontecer na redução ao primeiro quadrante, quando uma determinada função tiver um valor negativo e a outra tiver o valor contrário, neste caso positivo, então colocamos um menos atrás e está resolvido o problema, ok?
Bom, eu vou então explicar aqui de raiz como se faz para transmitir de forma um pouco mais clara a estratégia de construção. E aqui foi só para explicar que realmente seria verdade, ok? Vamos supor então que no decorrer de um exercício me surgia esta função e, por uma razão qualquer, dá-me jeito que ela fique simplificada. E eu posso então fazer aqui uma redução ao primeiro quadrante, ok? Bom, então eu faço um círculo na minha folha de rascunho ou na folha de teste mesmo, pode servir de cálculo auxiliar. E o que é obrigatório então? O valor que está aqui, que é o alfa ou o x, será sempre um ângulo no primeiro quadrante. Vamos considerar sempre um ângulo aqui no primeiro quadrante e de preferência, dou já aqui um conselho para a construção, um ângulo pequenino, ok? Um ângulo pequenino porquê? Aqui junto ao eixo dos cossetos. Porque nós no final vamos ver aqui simetrias. Vamos tentar andar a ver uma simetria, será igual aqui. E se eu faço aqui a meio, não conseguirei ver bem essa simetria, ok? Já vamos perceber melhor depois na construção final. Depois vou marcar este ângulo que tenho aqui dentro do cosseno. Eu aqui dentro do cosseno tenho o 3π/2 menos alfa. Portanto, primeira coisa a marcar sempre o alfa. Depois vou marcar o 3π/2, que é aqui, e vou fazer menos alfa. Então vou andar para aqui. Okay? Faço 3π/2 menos alfa. Depois vou ver o que quero. Do 3π/2 menos alfa, o que eu tenho aqui atrás é o cosseno. Bom, então eu quero o cosseno. Vou marcar então aqui o valor do cosseno. Ok? Que é então este valor que vem aqui do 0 até aqui. Não é? Este é o valor do cosseno de 3π/2 menos alfa. E eu depois só tenho de perguntar o seguinte. Relativamente ao ângulo alfa, onde é que eu consigo ver, em que eixo eu consigo ver o tamanho deste segmento? Há aqui uma simetria, não é? Eu conseguirei ver aqui no eixo dos cossenos ou no eixo dos senos. Reparem, será igual a este valor aqui? É a única pergunta que eu tenho que fazer aqui no final, ok? Ou é igual ao seno ou é igual ao cosseno. Bom, e nós vemos que não é igual a esta distância toda aqui no eixo dos cossenos, não é? Esta distância é muito maior. Bom, daqui a importância de eu fazer um alfa pequenino no primeiro quadrante, ok? Se eu fizesse aqui a meio, depois estas distâncias vão me parecer iguais, ou serão mesmo iguais, e portanto eu não consigo distinguir, ok? Bom, eu daqui vejo assim, o que eu pretendia, esta distância, este valor, que é o cosseno de 3π/2 menos alfa, relativamente ao ângulo alfa eu vejo que é igual a este valor. E, portanto, é igual ao seno de alfa. E só tenho que ter um cuidado no fim. Este valor do cosseno é negativo, este valor do seno é positivo, logo coloco aqui o menos atrás e está feita assim a redução ao primeiro quadrante, ok? Bom, eu vou fazer mais umas quantas, porque isto exige algum treino. Se há matéria que exige algum treino para simplificar, é esta, ok? Então, eu vou já fazer aqui outra redução ao primeiro quadrante. Vamos supor que eu tinha agora seno de π/2 menos alfa. Quero simplificar isto. Bom, regra. Primeiro, o meu alfa será sempre aqui um ângulo pequenino no primeiro quadrante, ok? Sempre. Sempre aqui um ângulo pequenino no primeiro quadrante. E depois vou ver onde é que está o π/2 menos alfa. Então eu sei onde é que está o π/2. Eu relembro que o ângulo que vamos encontrar aqui será sempre um dos ângulos que está nos eixos, ok? Ou então terá de ser simplificado. E já iremos ver depois na parte prática como fazer essas simplificações. E o que me interessa agora marcar então é o π/2 menos alfa. Ora, como é menos, tenho que andar para trás. Se fosse mais, andava para a frente, ok? Já vamos ver outro caso a seguir em que é mais. Então, eu quero menos, tenho de andar para trás, tenho que tirar o alfa. Mas o meu alfa é esta amplitudezinha aqui. Tenho que tirar a mesma, não é? Então, o ângulo que eu aqui tenho é então π/2 menos alfa. Ora, o que é que eu quero deste ângulo do π/2 menos alfa? Eu quero o seno. Então, eu vou marcar no eixo dos senos, ok? Vou marcar ali, vou projetar no eixo dos senos. E o que eu sei é que eu quero simplificar esta medida. O seno de π/2 menos alfa é igual a isto, ok? É esta medida que vem aqui do 0 até aquela interseção ali com o eixo dos senos, ok? Vou só apagar aqui porque isto ficou um bocadinho confuso. Portanto, repetindo, eu vou marcar aqui o seno, ok? Vou marcar ali o seno. E é a distância que vai então ali do 0 até lá acima, ao ponto de interseção, não é? E agora, o meu desafio é então este, a pergunta é esta. Como é que eu vou ver esta distância relativamente ao ângulo alfa? Eu só tenho duas hipóteses. Ou vou ver aqui no eixo dos senos, será igual a este valor, ou será igual a este valor aqui no eixo dos cossenos. Bom, e por uma questão de simetria aqui no desenho, nós conseguimos ver
que é igual a esta distância aqui no eixo dos cossenos, não é? E, portanto, isto é o quê do ângulo alfa? Isto é o cosseno de alfa. Então, eu posso dizer que o seno de π sobre 2 menos alfa, que deu este segmento, é igual ao cosseno de alfa, não é? Então, posso colocar aqui cosseno de alfa. No final, tenho apenas um cuidado. O valor que eu tinha neste primeiro membro é um valor positivo, porque está na parte positiva do eixo dos senos, não é? Este é o eixo dos senos. O valor que eu obtive, sendo igual ao outro, é também positivo, porque está na parte positiva do eixo dos cossenos. Então, não tenho que colocar aqui nenhum menos atrás. Fica assim, está feita a simplificação, ok? Bom, vamos fazer mais um caso, para vermos. Ora, seno de π mais alfa. Bom, mais uma vez, o alfa é sempre aqui um ângulo pequenino no primeiro quadrante. Sempre. Eu agora vou marcar este ângulo. O π eu sei que está aqui. Eu vou marcar o π mais alfa. Bom, eu tenho aqui o eixo dos senos, tenho aqui o eixo dos cossenos. Vou marcar então π mais alfa. Ora, como é mais, tem que andar para a frente, não é? Estou a somar. Então, π mais alfa vai dar aqui este ângulo assim. Sendo que esta amplitude será igual a esta. Bom, o que é que eu quero deste π mais alfa que eu aqui encontrei? Quero o seno. Eu quero o seno, então vou marcar no eixo dos senos, ok? Vou marcar no eixo dos senos, marco aqui e sei que é igual a este valor que vem do 0 até aqui, é o valor do seno de π mais alfa. Eu quero então escrever este valor relativamente ao ângulo alfa. E agora eu pergunto mais uma vez, será igual a este valor aqui no eixo dos senos ou será igual a este valor aqui no eixo dos cossenos? Bom, eu vejo que é igual a este, por uma questão de simetria, não é? Por uma questão de simetria é igual a este valor. E isto é o quê do alfa? Isto é o seno de alfa, não é? Então eu posso dizer que o seno de π mais alfa, que deu aqui esta na parte negativa, é igual a seno de alfa, ok? Mas eu agora, mais uma vez, pergunto, o valor que eu tenho aqui no primeiro membro é um valor negativo. O valor que eu obtive é um valor positivo. Eu sei que eles têm o mesmo tamanho, os segmentos, mas um é positivo e outro negativo. Bom, então tenho que meter um menos atrás para esta igualdade ficar mesmo verdadeira, ok? Bom, vamos fazer outra ainda. Vamos fazer outra, que isto tem mesmo que ser praticado. Eu tenho então aqui um círculo. Reparem que eu estou a fazer sempre a mesma estratégia. Cosseno de π sobre 2 mais alfa. Bom, mais uma vez, o alfa representa aqui um ângulo pequenino no primeiro quadrante. E agora tenho π sobre 2 mais alfa. Então, o π sobre 2 está aqui. E eu vou somar alfa. Vou somar, vou andar para a frente, não é? Então, vou marcar aqui o meu ângulo. Será π sobre 2 mais alfa. Ok? E reparem que esta amplitude terá então que ser igual a esta. E o que é que eu vou marcar então deste π sobre 2 mais alfa? Interessa-me marcar o cosseno, que é o que eu quero simplificar. Então eu vou marcar aqui no eixo dos cossenos. E eu vou visualizar este cosseno, portanto, o que vem aqui do 0 até este ponto de interseção, é o que eu vou tentar ver relativamente ao ângulo alfa. Bom, faço novamente a pergunta, será igual a esta projeção aqui no eixo dos senos, ou seria igual a esta aqui no eixo dos cossenos? Bom, por uma questão de simetria, facilmente vemos que é igual a este valor aqui. E este valor é o que relativamente ao ângulo alfa? É o seno de alfa, não é? Então eu posso dizer que isto é igual a seno de alfa, mas tenho de ter o cuidado. No fim, este valor que eu tenho no primeiro membro, que é este, é um valor negativo, porque está na parte negativa do eixo dos cossenos. O valor que eu obtive, o seno de alfa, está na parte positiva dos senos, então tem sinais contrários. Terei que colocar aqui um menos para tornar esta igualdade realmente verdadeira, ok? E está feita então a redução ao primeiro quadrante. Bom, vou ainda fazer aqui mais uma não, ainda vou fazer mais algumas. Por exemplo, seno de menos alfa. Agora não tenho um ângulo atrás, não é? Mas estamos na mesma ótica. Reparem, o alfa é o meu ângulo aqui pequenino. Eu vou marcar então o ângulo que tenho aqui dentro, que é o menos alfa. Bom, e se o alfa está aqui, o menos alfa está aqui, não é? Este será então o menos alfa. E o que é que eu quero agora? Eu quero o seno de menos alfa. Bom, o seno de menos alfa será este valor aqui no eixo dos senos, não é? Como é que eu vou ver este valor relativamente ao ângulo alfa? Bom, a questão é a mesma. Eu vou ver aqui ou iria ver aqui no eixo dos cossenos. Bom, mas esta distância não será igual àquela. Será igual a esta, não é? E isto é o quê do ângulo alfa? Isto é o seno de alfa. Mas repara,
este valor é um valor negativo e este valor é um valor positivo, então terei de colocar um menos atrás, ok? Portanto, costuma-se dizer até que quando temos um menos dentro de um seno, pode sair do seno, ok? Se o menos estiver a multiplicar por tudo o que está lá dentro, não é? Bom, vou fazer ainda mais duas, neste caso vou fazer o cosseno de menos alfa, para fazer também este caso aqui particular, e volto ao mesmo, reparem, o meu alfa é aqui um ângulo pequenino, eu vou fazer o menos alfa é aqui este ângulo para a parte negativa, e o que eu quero agora então do menos alfa é o cosseno, então vou marcar o cosseno, vou marcar no eixo dos cossenos. Bom, então é esta distância que eu quero simplificar relativamente ao ângulo alfa. E onde é que eu vou ver esta distância relativamente ao ângulo alfa? Irei projetar aqui também no eixo dos cossenos, né? E não aqui. Não aqui. Não será igual a esta. Esta distância que eu marquei inicialmente, que é o que vem aqui do zero até este ponto, será igual a esta, a ela própria, não é? Que também coincide com o cosseno de alfa. Isto é o cosseno de alfa, este é o eixo dos cossenos, não é? E, portanto, eu sei que o cosseno menos alfa é igual a cosseno de alfa. Bom, o primeiro segmento que eu marquei é positivo, o segundo, cai em cima do outro, também é positivo, então eu não coloco nenhum menos atrás. Bom, isto dá para vermos que quando tenho um menos dentro de um cosseno, ele pura e simplesmente pode desaparecer, não é? Bom, eu vou agora ainda fazer mais uma para terminar, que é a seguinte, tangente de menos alfa. Bom, vou voltar ao mesmo, reparem, só que agora eu estou a fazer a tangente, não é? Tenho aqui a tangente... e vou fazer então o alfa. O meu alfa é aqui este ângulo, o menos alfa será este. Eu vou marcar a tangente de menos alfa, dá aqui, não é? No eixo da tangente. E, portanto, eu tenho o valor da tangente de menos alfa é este. É este valor que vem aqui do zero até aqui, será um valor negativo, não é? Como é que eu vou ver este valor relativamente ao ângulo alfa? Bom, irei ver aqui, não é? Será igual a este, só que portanto, poderei dizer que é igual a tangente de alfa, mas este primeiro valor era negativo e aquele é positivo, e portanto coloco um menos atrás, ok? Bom, fiz então aqui alguns exemplos de redução ao primeiro quadrante, foi mais para chamar a atenção à estratégia que poderemos utilizar para fazer estas simplificações. Na parte prática teremos mais alguns exercícios, então até uma próxima!